Tudo bom, gurizada? Beleza? Aqui quem está falando é o professor Yuri. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a nossa querida filosofia para a prova do Enem, tá? Já estudamos filosofia antiga e agora vamos começar a estudar a filosofia medieval. A filosofia medieval é uma filosofia que particularmente eu aprecio muito, acho muito interessante. Nós só tivemos dois grandes filósofos que geralmente caem no Enem, tá? Santo Agostinho, que viveu, na verdade, antes da Idade Média, mas ele influenciou muito o pensamento medieval, e São Tomás de Aquino, tá? Que pega ali da metade para o final da Idade Média. O primeiro deles desenvolveu uma escola filosófica chamada patrística, tá? E uma das coisas interessantes com relação a Santo Agostinho é que ele era um padre, né, que nem sempre foi um padre, ele era maniqueísta antes de ser padre, mas por a influência da mãe dele, ele acaba entrando para o clero e passou a ser um grande nome da filosofia medieval. E um detalhe interessante, a filosofia dele faz uma conexão muito grande dos pensamentos originários da história antiga, principalmente Platão, tá? Com os princípios da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana tinha um poder extremamente importante e era extremamente poderosa na Idade Média. Então, alguns escritos dele foram muito importantes para a construção desse pensamento medieval. Por exemplo, a relação da razão e da fé. Tá? É uma coisa que aparece muito nos escritos de Santo Agostinho. Um detalhe interessante também, a origem do mal, né? Santo Agostinho ele vai se deter muito nessa questão da origem do mal. Ele queria entender, por exemplo, como que num lugar perfeito, onde tu tem seres perfeitos, vai se originar o mal. Então é uma coisa que ele tentou trabalhar em seus escritos. Né? Até ele vai dizer que o mal, na verdade, é a inexistência do bem. Né? É uma teoria interessante. Né? E depois, da metade para o final da Idade Média, nós temos uma escola filosófica que foi, digamos assim, tutelada por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele era um monge dominicano, tá? E ele teve um papel extremamente importante na elaboração desta filosofia, tendo uma ligação da filosofia antiga também, mas aí muito mais em Aristóteles, com a Igreja Católica Apostólica Romana. Vale lembrar que na Idade Média, gurizada, esse pensamento filosófico, ele dominou totalmente o pensamento ocidental. A Igreja Católica ela tinha uma capacidade de influenciar tanto o meio político quanto o meio econômico, como também o meio intelectual, que fez dela uma das instituições, ou a instituição mais poderosa da Idade Média. Um detalhe interessante, esses dois filósofos caem muito no Enem, tá? Por quê? Porque como a igreja teve um domínio muito grande no período medieval, poucos foram os filósofos que se aventuraram a filosofar nesse momento. Então, geralmente os filósofos que aparecem na Idade Média estavam dentro do seio da igreja. E um detalhe interessante, a igreja como instituição, ela muitas vezes não aceitava com que outras pessoas pensassem coisas que ela não aceitava e não entendia como certo e taxava as pessoas como hereges. Então muitos acabaram morrendo na fogueira, morrendo na Inquisição, foram perseguidos pela Inquisição. Então é por isso que nós temos poucos filósofos desse período da história, certo? Um detalhe interessante, vai cair no Enem pelo menos um desses dois aí, com certeza, porque geralmente eles aparecem aí na prova de Enem. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Esperamos vocês na próxima aula. Fui!